Nesse vídeo você vai aprender a não cair em clickbait de canal mal intencionado, jornalista com papo torto por aí, perfil de torcedor meia boca, tudo que é feito e criado para te manipular em benefício próprio. É hora de entender as 10 fases, os 10 estágios de uma negociação dentro do futebol. Então é muito importante que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para nossa comunidade continuar crescendo sempre de Coringão para Coringão. Então logo de início é importante que a gente veja, né, vão ser 10 fases, 10 estágios, imagina que são degraus. Então cada degrau que vai subindo mais próximo vai ficando do contexto todo de uma negociação dentro do mundo do futebol. Num primeiro momento é onde surge o interesse, e é importante frisar que interesse é quase que a mesma coisa de coisa nenhuma. Todos os clubes o tempo todo estão interessados em centenas, em milhares de atletas, porque é nessa fase que você analisa o seu elenco, analisa a ideia de jogo e a filosofia do seu clube e começa a tentar mapear o mercado para tentar ver o que é viável. E também nesse momento é onde você tenta entender, pelo menos numa prévia, o que é a viabilidade financeira de um negócio, porque é muito comum você ter interesse no Messi, mas você já partir da ideia que você não tem viabilidade financeira para aquilo. Também é nesse momento que muitas vezes o dirigente, o próprio dirigente que tá com interesse, vaza propositalmente para a imprensa para saber o retorno da torcida, porque se é um jogador assim que é pouco especulado, precisa saber da aceitação também, então o cara vaza propositalmente esse interesse bem prévio e bem embrionário. E também dirigentes de oposição no âmbito político do clube também costumam vazar algumas coisas para poder conturbar o mercado. Também a respeito disso acaba surgindo as primeiras mentiras, né? Aquele início, né? Aquele estopim de novela através das mídias alternativas, da mídia tradicional e de qualquer um que queira ser mal intencionado com o torcedor nesse ponto. Num segundo momento existe a sondagem, que é quando você sai do seu âmbito inicial, daquela fase embrionária, e você tem que ir para pessoas mais próximas do atleta, tentar entender a situação que tá em volta, se esse cara tá empregado, se ele não tá, ele estando empregado, como que costuma ser a negociação com o clube, se é um clube que normalmente tem portas mais abertas para venda, para empréstimo, se ele não tá empregado, já tentar sondar valores de luva com o staff, qual que é o empresariado que tá em volta, qual que é a agência que cuida do jogador, qual que costuma ser a maneira como o jogador se porta dentro dos clubes, e também começar a entender a situação jurídica que o cara tá. Vou usar um exemplo aqui do Jô com o Nagoya Grampus antes dele vir nessa última passagem pro Corinthians. Se o Corinthians tivesse feito de maneira apurada essa fase de sondagem, já perceberia a questão com a FIFA, o que poderia evitar muita dor de cabeça que acabou acontecendo com o Jô. Então tem várias formas ali, você passou pelo interesse de toda aquela filtragem, entrou na parte de sondagem, feito essa incubadora, aí sim você entra pro terceiro degrau desse processo de negociação no mundo do futebol. É hora de rolar o primeiro contato direto. Esse primeiro contato direto ele pode acontecer com o staff do atleta, com o empresário direto, com o próprio atleta, né? Muitas vezes é comum o treinador do seu time que já teve tem alguma ligação com o jogador ligar para tentar perceber as dificuldades ou as facilidades e também se há uma reciprocidade pro cara querer jogar na sua equipe. É nesse processo que a maioria das negociações já morrem ali. Então, de cada 100 jogadores que você tem interesse, 50 que você entrou em contato, teve a sondagem, e desses 50, 10 que você realmente entrou num contato direto ali você pode ter certeza que vai morrer algumas das negociações nesse momento, e também ali acaba vazando muita informação, porque é quando você entra em contato e surgem os famosos leilões. O empresário entende que o atleta está num momento valorizado ou procurado, ou nem tanto assim, mas ele acaba explorando, ele joga isso aí publicamente, coloca mais algumas sementinhas plantadas ali de desinformações, e isso aí vai virando uma bola de neve nesse processo de negociação do futebol. Mas se tudo der certo aí, como a gente já tá no terceiro degrau, aí sim a gente sobe mais um ali, né? Lembra que são 10 do começo do vídeo? Já estamos indo pro quarto. Finalmente, depois do interesse, sondagem e primeiro contato, existe a
proposta. E eu separei alguns tópicos aqui, que é o primeiro momento no processo de negociação que acontece. É o primeiro contato que tem as duas partes com o valor de mercado, onde a proposta é feita de acordo com o que o clube acha justo, o valor de salário também de acordo com o que o clube acha justo, o valor de luva, se por acaso o cara tá livre no mercado, benefícios e tudo mais, e se ele tiver um vínculo com algum clube também, esse processo de proposta é colocado na mesa do presidente, do responsável do outro clube, tempo de contrato, se vai ter marketing envolvido, né? Um grande exemplo aí é o próprio Ronaldo quando veio pro Corinthians, que teve todo um processo de marketing em volta, de ganhos também de royalties, de venda, do que gera de lucro ali também. Então tudo isso aí acontece nesse quarto degrau, que é a proposta de fato. Nesse momento o mercado já tá, e a imprensa e os torcedores já estão sabendo que isso aí tá acontecendo normalmente, porque tudo isso aí acaba vindo de muita especulação e quando vai passando dentro de um funil, é neste momento que a proposta está acontecendo. Mas de fato, coisa concreta mesmo, como uma coisa mais direta para o jogador realmente jogar no clube, até o momento não temos nada, temos só o interesse, a sondagem e uma proposta na mesa, porque é aí que a gente vai entrar no quinto ponto dessa negociação. Contraproposta, esta é a fase que chegamos, só aí temos de fato uma negociação acontecendo, porque não é porque o atleta, o staff, ou o clube, ou o empresário recebeu ali que ele vai falar, beleza, bora fechar. Tem muita coisa em volta para poder ser decidida e ser negociada de fato, porque ele vai receber, ó, o valor de mercado tá subvalorizado, o valor de salário, preciso entender quais são as condições de maneira mais clara, a situação jurídica também, e até aí as novelas em volta aí, através de mídia alternativa ou de mídia tradicional e de jornalista mau caráter e de pseudo-jornalista e tal, até aí já tá bombando, porque quem chuta um monte de coisa o tempo todo, eventualmente acaba acertando uma coisa ou outra. Então eu separei só algumas das coisas aqui, né? Por exemplo, uma das frases que você mais escuta até esse processo aí é um dirigente me falou, ouvi dizer de alguma coisa, porque como a negociação está acontecendo de fato, é óbvio que você consegue transformar isso numa grande série da Netflix para as pessoas acabarem assistindo, entendeu? E a verdade é que a maioria até esse momento sabem de muita pouca coisa, ou sabem do que vazou lá na parte de interesse que um dirigente que soltou para poder entender o que a torcida quer, ou sabe o que o empresário do atleta pegou e soltou para poder tentar valorizar mais o atleta no mercado. Então a negociação nesse ponto está acontecendo, né, nesse momento de contraproposta, mas de fato o que se tem ainda é nada. Algo concreto começa a aparecer, porque chegamos na parte do acordo ou não, porque aconteceu uma proposta, houve uma contraproposta e um processo de negociação. Agora só existem dois caminhos para percorrer: o acordo acontecer ou o acordo não acontecer. E é aí que surgem os cravadores, porque é muito fácil você entender que uma negociação já foi feita ali no caso, que já tá em vias de responder sim ou não, aí você fala, pô, se eu acertar o sim ou não, 50% de chance, eu tô cravado, aí todo mundo vai me respeitar, eu sou o rei, e se por acaso eu errar, ninguém vai lembrar porque ninguém se importa com isso. Então é nesse momento, lembra que lá no terceiro estágio a maioria das negociações morre? Aqui também a maioria não, né, pelo menos metade das negociações não chegam à conclusão de fato. E aqui é o momento, ou o cara vai falar assim, ó, beleza, estamos de acordo com todos os trâmites, todas as coisas que a gente conversou, ou ele vai falar, não tá no nosso interesse, e aí que acaba morrendo aí, né, e nem passa pro próximo estágio, que é o que a gente vai agora. Sétimo degrau do nosso contexto de negociação no futebol. Vamos recapitular. Houve interesse, aí houve uma sondagem, aí houve um primeiro contato, houve uma proposta, houve uma contraproposta, aí houve aceitar ou não aquilo e chegamos então, depois de passar por tudo isso, se tudo deu ok, a parte jurídica e burocrática, que é a parte mais chata do planeta. É aquele famoso só falta assinar. Sabe quando você escuta por aí? Ah, fulano de tal já está apalavrado, só falta assinar. Nessa parte é a parte que eu fico mais cabreiro, porque acontece também muitas vezes do próprio jogador e tal, receber uma proposta diferente. Muitos jogadores ficam muito próximos de algum clube e depois acabam não fechando por conta dessa parte de só falta assinar. E só algumas coisas que eu separei aqui também, né, em relação à parte jurídica, que é a parte burocrática, de fato, e é aí que entram os advogados, né, cara, que você precisa colocar as duas partes para poder dissertar, né, colocar dentro de um papel para que de fato fica tudo muito esclarecido.
muitas vezes algum clube, né, não quero falar que é o Corinthians, mas tá? Muitas vezes alguns clubes acabam pecando nesse ponto ou colocando um contrato que não seja tão interessante, como, por exemplo, a contratação do William mais recentemente, que dava o aval pro atleta sair do clube a qualquer momento sem pagar nada pro clube, sendo que em contraproposta, em contrapartida, aquilo não aconteceria se fosse o contrário. Se o Corinthians tivesse que se desvincular do atleta, ele teria que pagar uma multa. Então isso acaba ficando meio desequilibrado no setor jurídico. Mas se passar dessa fase, né, que já é o sétimo degrau disso aí, já estamos quase ali. Se a gente for ver mesmo, né, cara, depois do próximo, que a gente já tá muito próximo ali da caneta no papel de fato, a negociação fecha, mas como eu deixei um pouquinho mais englobado, vocês vão entender. Vamos pra oitava. Simples e objetivo. Fechamento é a assinatura do contrato, caneta no papel, é a parte da rúbrica, coloca sua digital aí se você não sabe ler e escrever, é a parte de ir no cartório reconhecer firma. Depois, agora sim, de fato, depois que tá assinado, mesmo assim, depois tem uns embrólios de contrato aí que pode dar alguma treta, mas nesse horário, nessa hora, seria o momento ideal num mundo perfeito, onde as pessoas realmente te notificariam de maneira concreta. Falou, ó, está fechado, acabou de assinar o contrato, só que nesse momento já existem outras novelas acontecendo, porque a imprensa, a mídia alternativa, os criadores de conteúdo alternativo ou não, as páginas que se julgam de torcedores ou que produzem conteúdo pra torcida aí, eles já estão em outra novela, porque todo o hype, toda a parte de publicidade que gerou o clique já foi sugado lá na terceira etapa. Então eles já tinham fechado, cravado, um monte de coisa acontecendo, um monte de informação cruzada. Nesse momento onde é pra ser notificado de fato que aquilo aconteceu, aí eles já estão em outra, eles já estão sondando outros caras, Lewandowski, Bakambu e Lapadula e tantos caras. Aí, né, eu tô usando como exemplo o Corinthians, mas isso acontece na maioria dos clubes de massa aí, né, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, São Paulo, mas quanto mais massa, né, e mais poder de engajamento o clube tem, mais acontece. No nono degrau, quando tá quase alcançando os céus, acontece o anúncio oficial. Assinou o contrato, é a hora das redes sociais do clube fazer videozinho e apresentar e falar seja bem-vindo, fazer uma arte para poder mostrar para a torcida. O próprio jogador já coloca nas suas redes sociais que pertence ao clube, também grava um vídeo. Então toda essa parte oficial em relação a redes sociais e também da parte de imprensa também divulgando de maneira oficial acontecem no degrau número 9, que é bem tranquilo, bem fácil de poder identificar, que aí só assim chegamos no 10º degrau, aonde o jogador de fato vai jogar. Vamos lá, vamos passar para dar aquele cortezinho bonitinho. Apresentação. Aí temos a coletiva de imprensa, mostra a camiseta, mostra o número que o cara vai jogar, já tem os primeiros treinamentos, e aí de fato lá daquela primeira fase de interesse até agora foi realmente um longo processo. Tem processos que duram um pouco mais, né, um mês e meio, mas tem processo de namoros com os jogadores que o interesse surge no começo da temporada e 1 ano e meio depois que vai acabar concluindo a negociação. Isso é muito comum e dá muita arma para quem é mal intencionado na internet acabar utilizando a sua paixão, o seu interesse pelo clube para poder monetizar e indo te de maneira manipulativa com tudo que vai colocando. Às vezes o cara não tem informação nenhuma, o cara não, vende um canal como um canal informativo e ele não tem acesso a nada, ele não tem nada disso, mas ele vai inventando e vai manipulando e vai colocando você e com isso ele tá ganhando dinheiro e está te passando desinformação. Ou seja, ele tá só te prejudicando enquanto torcedor. Então é por isso que eu falo, quando você identificar qualquer criador de conteúdo que tenha esse tipo de modus operandi de trabalhar, qualquer jornalista que se venda como jornalista, seja ele jornalista ou um pseudo jornalista vindo por essa vibe também, tenta seguir esses passos aqui. Primeiro, pare de consumir o conteúdo, porque é um conteúdo que não te faz bem enquanto torcedor, a menos que você goste de ficar se alimentando de um monte de mentira. E aí você vai lá e denuncia, bloqueia o canal também e tal, aí você denuncia na rede social que ele estiver postando aquilo e com isso ele vai cair o engajamento, tá bom? Então assim você se alimenta de coisas mais confiáveis por aí. Então entenda que o processo de negociação de um jogador no mundo do futebol acaba sendo muito complexo. Aqui eu dei uma resumida em 10, 15 minutos, não sei quanto tempo vai dar isso aqui, mas acaba sendo, se a gente for se aprofundar em cada parte de interesse, de sondagem, cada parte é um processo muito complicado. Por isso que não é tão simples assim surgir um nome como Lewandowski, surgir um
nome como Anrabá do Marrocos que eu vi aí sendo ventilado em alguns lugares, então realmente acaba sendo mais complicado que isso. Esse é um vídeo quase que de utilidade pública aí pra torcida do Brasil. Comenta aqui embaixo se você gostou, né, do conteúdo, se por acaso você acha que tem mais algum estágio, algum processo, também pode comentar aqui. Deixa o seu like, inscreva no canal, porque tudo isso aí fortalece demais o nosso trampo, tá bom? Então chega de cair em clickbait de jornal e jornalista e criador de conteúdo arrombado, tá bom? Tamo junto, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias.